Ai, Super, mas você não acha que o Bolsonaro é menos pior? Ô, seu filho de uma... Mas você já esqueceu que foi por conta dele mesmo que o PT tá aí de novo? Você não percebe que um precisa do outro pra irem se revezando? Ô, seu idiota, até quando, cara? Até quando você vai acreditar no mesmo teatro, cara? Tantos falou sobre os influenciadores que estão flertando com o bolsonarismo em 2025. A cirurgia, né, que o Bolsonaro fez agora no último domingo, ela não foi fácil, tá? Ele ficou 12 horas, disseram que chegou a ser 13 horas de cirurgia, mais uma complicação ligada à facada que ele tomou, uma facada que foi no intestino. Então ele tem graves problemas intestinais até agora. Enfim, acho que é um cara que não conseguiu recuperar o modo de vida dele faz tempo. Ele vive com a barriga muito inchada. E aí, assim, vocês sabem... Tomar uma facada no intestino é complicado, né? Que eu não gosto do Bolsonaro, vocês sabem o que o bolsonarismo já fez na minha família, vocês sabem que o bolsonarismo representa pro Brasil, vocês sabem de tudo. Dito isso, eu não desejo pro cara sofrimento, nem nada disso. Simplesmente não desejo, não tô aqui pra cumprir esse papel, tá? Eu tô aqui tentando entender a reação que existe, né, ao pós-Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque a gente anda conversando com algumas figuras, e vocês sabem bem disso, do campo da direita, inclusive pessoas que eram nem Lula nem Bolsonaro, e que viraram bolsonaristas agora nessa reta final. E eu tô falando sério, né? Você teve aí uma discussão do Bisotto gravou um vídeo falando do Wilker Leão. O Wilker Leão respondeu no tweet jogando no MBL. E o Wilker é um cara que ele não era bolsonarista, só que agora ele vai abraçar ali o bolsonarismo. Ele fez, se não me engano, uma collab lá com a Bia Kicis, né? E é isso. Você fala, mas por que se essas pessoas não eram bolsonaristas, elas estão virando bolsonaristas agora numa espécie de reta final do Bolsonaro? Porque reta final porque o Bolsonaro não é que ele vai morrer, nada disso, nem desejo. Que eu saiba, o Wilker Leão, ele se dizia contra esquerda e direita. Bom, quer dizer, se dizia contra esquerda e direita, não, né? Ele dizia que o Bolsonaro também foi uma fraude, né? Eu acho que ele se diz de direita, na verdade, só que ele não se diz pró-Bolsonaro. Até onde eu vi, eu acho que foi isso. Reta final dele como líder único, né? Agora, eu não sei se ele tá se envolvendo aí com pessoas do partido do Bolsonaro, qual que tá o negócio, porque eu também não fico acompanhando isso daí, né? Pra mim, pouco importa, na verdade. Esse campo da direita, e a direita ela vai se fragmentar em várias coisas. E essa vai ser uma live interessante, isso, porque eu vou falar da fragmentação da direita dentro de um contexto muito similar ao dos evangélicos, tá? E vou falar de legendários hoje, eu tenho até um vídeo sobre isso. A gente vai se debruçar muito sobre esses temas aqui, tá? Não só nessa live, mas o MBL, a Valete, nessas próximas dias e semanas. Vocês vão ver no nosso universo a gente fala muito desse tipo de assunto. Então tá acontecendo, né? Você vai pegar, vamos exemplo, jornalistas que nunca foram favoráveis ao Bolsonaro, que eram críticos ao Bolsonaro e que se tornaram bolsonaristas. O Cláudio Dantas eu vi outro dia. O Cláudio Dantas hoje ele é um jornalista da bolha do Bolsonaro, né? E outro dia tava fazendo insinuações lá do MBL, piadinhas do MBL lá no Twitter. Tudo bem, assim, é a vida dele, não vou ficar aqui julgando, mas assim, muitas pessoas estão nessa reta final virando bolsonaristas. E por quê? Né? Por que isso está acontecendo? Né? Conversando com bolsonaristas e com oportunistas, né, algumas dessas pessoas que estão virando bolsonaristas de conveniência, conversando com eles. Eles explicaram, Renan, o Bolsonaro acabou, eu odeio o Bolsonaro. E sério, eu odeio o Bolsonaro, discordo de muitas coisas que o Bolsonaro fez. Dito isso, por que eu vou ficar com uma rejeição do público do Bolsonaro, do leitor do Bolsonaro, agora na reta final, em que eu não ganho nada ajudando o Bolsonaro a cair? Pra que serve jejum, Xandão? Pra você evoluir sua espiritualidade, irmão, que é o poder mais overpower que você pode ter. Dado que ele vai cair. Vocês entendem o que eu tô falando, Riso? O raciocínio é o seguinte, eu não tenho nada a ganhar denunciando crimes que o Bolsonaro cometeu, ou comportamentos específicos do Bolsonaro, e eu só tô concordando porque ele vai cair mesmo. Então ele vai sumir, vai sobrar um bolsonarismo, vai sobrar uma memória afetiva nesse público antipetista sobre o Bolsonaro, de alguma maneira, e eu não quero, assim, eu não ganho nada, né? Eu perco muito ficando com essa rejeição, tá? E eu ganho muito pouco ficando com essa rejeição. Então, vou dar um exemplo, este é o raciocínio inteiro do Partido Novo. O Partido Novo, ele se construiu agora como estratégia para 2026, baseado exclusivamente nisso. Eles acham que eles não têm absolutamente nada ou muito pouco a ganhar batendo no Bolsonaro, mas eles têm muito a perder. Então, ora, muito simples. Então vamos apenas ficar quieto e compra uma pauta, por exemplo, pauta da anistia. Nem parece que é uma pauta do Bolsonaro e para o Bolsonaro, parece que é uma pauta humanitária. Então você compra certas agendas que você não parece que está defendendo diretamente o Bolsonaro, mas atende ao interesse dele, porque no fundo a anistia é para incluir o Bolsonaro lá e ele se tornar elegível, mesmo ele sabendo, gente, olha só, o Bolsonaro vai ser preso mesmo, então meio que não adianta ficar com essa história de anistia que ele tá lascado. Então todo mundo ali, hoje em dia... O Renan aqui do MBL, ele faz umas análises boas, né, assim, a interpretação dele da estratégia política do Postil é boa, né? Tipo assim, faz sentido essas coisas que ele fala, né? Boa parte é a mesma coisa que eu penso. JB mandou R$5. Cristão de verdade não toma partido político, nem direita, nem esquerda, ele estompa todas. Exatamente, irmão. Na verdade, aquele cara que saiu da farsa da Matrix, ele sabe que esquerda e direita é uma farsa, são dois lados da mesma moeda.
Então por isso que eu falo, se um cara vira pra você e fala com essa convicção que esquerda e direita é uma farsa, você não vai ver ele apoiando o político no final de tudo. Tá fazendo este cálculo político, tá? É um cálculo. Olha o que esse desgraçado fica falando, irmão. Você vai tomar um timeout. 10 minutos no Sheol. Um cálculo simples, direto, e que eles consideram que a posição que o MBL tem é uma posição, para eles, suicida. É uma posição que é como se você fosse um crocodilo, bombardino crocodilo, voando sem ter a bomba pra jogar. Aí aparece o tum-tum-tum, Sahur e te bate, entendeu? Não importa se o governo é de esquerda ou de direita. As atitudes são as mesmas. É uma posição estúpida, eles consideram, tá? Uma posição que realmente ela cobra um preço muito grande e... Enfim, né? Ela é uma posição idiota. E assim, é isso que eu ouvi. E eu sei disso. Outro dia eu tava muito chateado, eu coloquei aqui. Eu até postei no Twitter, olha, a quantidade de pessoas que nessa reta final a gente vai descobrindo que nunca tiveram valor nenhum. Elas estão aí só pelo cálculo. É enorme. E é verdade, né? E muita gente ficou querendo falar, de quem você tá falando? De quem você tá falando? Cara, façam assim, né? É só vocês fazerem um cálculo, né? É natural que, assim, vocês entendam. Aí eu fui tentar entender o fenômeno, porque eu já sabia que esse fenômeno acontecia, mas esse é um fenômeno que tá cada vez mais generalizado. Os caras estão vendo assim, o Bolsonaro tá caindo, as pessoas tendem a ter empatia por quem tá caindo. Então vai haver um fenômeno meio que empático ao Bolsonaro nessa queda, e você simplesmente agora, no momento que o Bolsonaro cai, você se firma como alguém que, né, tava com ele e leva esse rescaldo de autorização bolsonarista. É bom te dar público, likes, votos, views, tá? Você leva esse pacote pra casa, certo? Para o MBL, porém, a gente não vai alterar nossa posição. E eu sou bem sincero, bem honesto, a gente não vai alterar a nossa posição, porque... Primeiro porque não faz sentido, porque é uma questão valorativa, sabe? Superar o bolsonarismo é uma necessidade se a gente quiser ter algo sério. Ao mesmo tempo, alguém pode objetar, do que adianta vocês tentarem ter algo sério se vocês não chegaram ao poder não sendo bolsonaristas, tá? Só que a recente ascensão de vários prefeitos populares, vocês devem ter visto, era um manga, pra citar um cara que eu falei aí, ele ganhou e foi popular usando redes sem precisar disso. Na verdade, existem muitos meios fora da direita ideológica de internet que lhe permitem ascender e ganhar eleições, e você ganhando eleições regionais, você ascende nacionalmente. E é uma das razões porque a gente montou um partido. O partido permite que a gente invista em quadros em escala, vamos dizer, nacional. São mais de 5 mil municípios que tem no Brasil. A gente pode formar líderes em todos esses municípios. Você pode ter um processo de seleção natural com muito teste A/B de modelos de crescimento, para além da polarização estúpida, forma vários líderes. Aí o partido permite que você tenha uma coerência nesse projeto. Entenderam? Então, a gente acredita assim que... Você não acha que o Brasil ainda tem jeito de dar certo? Não. Esse sacrifício que a gente faz agora significa que a gente firma uma posição com uma determinada geração. Ou seja, existe uma geração, gente, millennial pra baixo, que, tirando aqueles caras que estão sendo enganados em igrejas e que acabam gostando do Nicolas por conta disso, tirando esses caras, essa galera não gosta do bolsonarismo. E assim, estatísticas eleitorais de aprovação mostram assim, que o Bolsonaro saiu muito mal aprovado com um público de 25 anos pra baixo, 30 anos pra baixo. E essas pessoas crescem, tá? E as pessoas mais velhas estão lá, né? Desproporcionalmente bolsonaristas, caindo nessas conversas mole. Então, eu acho, tá? Eu acho que vocês vão entender aqui, que pra gente vale firmar a posição e vale um processo de negação total e completo ao bolsonarismo como fórmula. Porque o bolsonarismo como fórmula é uma fórmula esgotada. Agora, estou entendendo a estratégia que tá todo mundo ali adotando, né? Uma estratégia que nos deixa praticamente sozinhos nesse campo. Que é a estratégia de, agora não tem nada a perder, o cara já tá todo cagado, vai ser preso mesmo, ninguém liga, tá? Ninguém dá bola, então só pega, né, segura na mão de Deus e vai, né? Deixa aí o Bolsonaro lá. Xandão vai votar em quem na eleição ano que vem? Me respeita, Luiz. Você acha que eu saio de casa pra votar, irmão? Igual um gado NPC? Obrigado, a ladeira a gente vai junto e a vida vai seguir. Então vocês entendem a posição que a gente tem aqui pelo MBL, tá? Ela não será igual desse campo da direita. Na verdade, a direita tem um elemento novo, que eu acho que aí vou entrar aqui onde vocês vão entender boa parte do que a gente tá fazendo. Existe um novo instrumento de persuasão que não havia quando surgiu a direita na internet no Brasil. Esse instrumento de persuasão chama-se partidos políticos com fundo partidário eleitoral recheado. E olha eu entrando na discussão dessas polêmicas aí. Sim, a grande novidade foi que a partir, não da eleição de 18, que o Bolsonaro ganhou pelo PSL, e as pessoas entraram na PSL simplesmente com os likes do Bolsonaro. A novidade foi que a partir de 2022, nem tanto a partir de 2020 na eleição municipal, mas a partir de 2022, a gente passou a ter um investimento muito pesado do PL e de alguns partidos satélites ali, agora você terá do Partido Novo também, que vai ter fundo disponível, em candidatos de direita. E aí você criou uma espécie de uma indústria de formação de quadros políticos que vai se utilizar dessa máquina e que você pega a volta do bolsonarismo seguindo uma certa escadinha. Então você, por exemplo, começa como um ativista, fazendo coisas que o MBL já fez várias vezes, assim, grava uns vídeos na rua, desse vídeo na rua você se gruda num bolsonarista do teu estado, aí você vai falar com o PL do teu estado, o PL vai te oferecer uma vaga de candidato, você concorre em seus sonhos, você começa às vezes como vereador, ou começa direto como deputado, cresce no ranqueamento interno, vira um deputado federal, e você criou uma máquina
tá? E aí a gente precisa entender o PL como a principal máquina disso, uma máquina de pegar essa galera, joga pra dentro, vai, faz fundo partidário, ganha, com fundo partidário você também vem fundo eleitoral, você reinveste em novas candidaturas e você cria uma espécie de um ciclo. O que o Renan tá falando aqui, objetivamente, vão fazer um apelo sentimental pro Bolsonaro nesse momento, porque ninguém suporta mais o Lula, nunca suportaram. Eles vão se esquecer rapidinho que foi graças ao Bolsonaro que o Lula voltou. Vários influencers vão entrar nessa onda, vão sair pra rua fazendo esses videozinhos que eu já tô de saco cheio de ver, pergunta idiota pra NPC da esquerda, pra obterem aquelas respostas ridículas. Vão fortalecer ainda mais a fé nos outros gados de que a única opção é escolher o Bolsonaro de novo. E é isso que vai acontecer. Aí ou eles vão votar no Bolsonaro de novo, se é que ele vai ser elegível, ou outra pessoa que vai ficar no lugar dele. 7.771 Ou seja, nada de novo debaixo do sol. Salve super, manda um salve aqui pra Witch do Parana, todo nosso tamo junto, biblical. Sempre volta naquela situação da assim, ó. Ai, super, mas você não acha que o Bolsonaro é menos pior? Ô, seu filho de uma puta. Mas você já esqueceu que foi por conta dele mesmo que o PT tá aí de novo? Você não percebe que um precisa do outro pra irem se revezando? Ô, seu idiota, até quando, cara? Até quando você vai acreditar no mesmo teatro, cara? É impressionante. Basta eles criarem toda uma narrativa sentimental de apelo ao público, né? Pro público ficar ali todo patético, que eles acreditam de novo na mentira. R$5. É a mesma... Não é diferente do corno manso. Ele vai lá, ele é corno, ele termina, ele chega a ter coragem de terminar, mas aí a satânica volta e ó, manda aquele chavequinho padrão, falando que tá com saudade, que não é bem assim, e ele tá lá de novo, e é corno de MBL novo. vai encher o bolso de dinheiro, mandou R$5. Renan Santos É um apelo sentimental que ela faz pros fracos. Querem E sair eles de heróis da direita, voltam, mas são cara. mais do mesmo. Mesma coisa. Sou de direita e odeio o Lula. Tipo assim, a mulher literalmente pisou na cabeça do cara a vida inteira, ele vai lá, termina por muita, assim, já é uma coisa excepcional o fato de terminar, mas ele vai lá e E as volta. 3 advogadas, Bazê de lado. Não, tem 3 advogados, eu não vou contar a história. Salve, Formador de lideranças de uma hipercompetição dentro da direita, tá? Tanto que eu falo, a gente tá formando um partido da missão, nós não podemos incorrer nisso. Então, o Partido Missão, eu já posso falar porque a gente encerrou agora as inscrições da Academia MBL. Eu queria parabenizar os mais de 2.000 alunos que nós temos. Palmas de novo. Vocês vão ter que... Ó, eu tô aplaudindo agora, igual um orangotango, assim, né? Porque eu vou ter que... Se preparem que vocês vão ter que trabalhar muito. Então, a parte de comemorar e tal, ela vai terminar agora, tá? Agora o pau vai torar. O lance nosso, o que eu posso colocar pra vocês é, a gente vai formar e vai trabalhar com uma estratégia bem diferente dessa. A estratégia que a gente percebe que é a estratégia de direita hoje no Brasil é uma estratégia viciada, em que os candidatos são basicamente influencers toscos, com nenhum compromisso com nada, e eles são influencers toscos no conteúdo que eles produzem em rede social, e eles vão ser influencers toscos nos seus mandatos. Não à toa, eu vi agora alguns dos maiores deles no Brasil, agora que tem mandatos de vereador, assim, verdadeiras excrescências em termos de mandato. E vocês podem pegar, assim, os mandatos dos bolsonaristas de 18 a 22 foram uma bosta. E como é que tá sendo o mandato dos bolsonaristas agora, da turma que entrou em 22 pra cá? Uma bosta também. Me falem assim, pegue o maior deles, o Nicolas. O que tem de especial no mandato do Nicolas? Tirando algumas lacradas. Tem nada. Botaram ele na comissão de educação, não saiu nada de lá. Não sai absolutamente nada de material político desses caras. São mandatos estéreis, né? Há uma esperança deles que certos mandatos midiáticos de prefeito gerem candidatos a governador. Então, por exemplo, pegaram um dos maiores idiotas do bolsonarismo, que é aquele Abílio. Aquele cara era, vamos dizer, idiota, acho que ele tem problema mental. E jogaram ele pra governador, acho que foi prefeito de Cuiabá, ganhou o prefeito de Cuiabá. Eu não sei como é que estão as pessoas de Cuiabá no chat, mas disseram que ele está super popular, produzindo conteúdos à la manga. Por quê? Porque agora tem uma nova fórmula de ser popular sendo vereador. Então, vereadores começam a ficar extremamente populares. Desculpa, prefeitos começam a ficar extremamente populares, faz uma agenda barulhentinha ali e tal. E eles ficaram ansiosos, hein? Mas eles não tocam os problemas naturais das pessoas, porque adivinha, descobriram que Base. me fode, me come, Dito